Projeto também que nós queremos aqui prestar contas e dizer como está andando é o projeto em relação aos Chavantes. Gostaria de convidar o pastor Wellington e a equipe para poder estar aqui comigo, estar conosco aqui para falar um pouquinho desse projeto. Nós, o ano passado, aqueles que estavam aqui lembram-se, nós recebemos um missionário, Aurelianos, né, lá da tribo Chavante, em Mato Grosso. E ele está aqui, está vindo junto com a gente aqui, está ali. E o pastor Wellington faz parte da nossa equipe da Missão Brasil. E ele foi lá esses dias, ele vai dizer, e mostrar para nós o que está acontecendo lá na aldeia Serrinha, juntamente com o missionário Aureliano. Vamos receber o pastor Wellington, a equipe de irmãos que o ajudam, em nome de Jesus. Vamos ficar daquele lado ali, para a gente ver o vídeo, o pastor vai nos dizendo, tá bem? Pode soltar o vídeo primeiro? Por favor, solte o vídeo, o pastor Wellington vai fazer. Essa é uma visita que nós fizemos agora no mês de junho, na nossa tribo Chavantes, onde está o Aureliano. Nós estamos ali com uma localidade que é composta de 200 tribos. E depois eu quero falar um pouco sobre esse momento, porque foi um sonho que nós realizamos, que é entregar a tribo na língua Chavante. Foram 100 exemplares. E para a glória de Deus foi realizado um culto, e ali foi o momento em que nós estávamos falando sobre um projeto que eu quero passar aqui para os amados. Esse projeto, a nossa igreja em Nova Serrinha, onde vai ser realizado também uma base missionária. Olha lá, a igreja, 200 tribos que está no entorno aonde está o nosso querido missionário Aureliano. E nós estamos com esse projeto da construção da igreja, o terreno aonde será realizada a construção. Olha que lindo, essa é a esposa do cacique, abraçada com a Bíblia e grata por esse momento. Você pode glorificar ao Senhor? Posso? É breve. Meus amados, saúdo a todos, uma boa noite na paz do Senhor, amém? Vem cá, Aureliano, você muito importante estar aqui. Louvar a Deus, porque no ano passado a Missão Desafio, junto com a Missão Brasil, recebeu o nosso precioso missionário Aureliano. O Aureliano, ele é um obreiro acompanhado da nossa denominação, em Sumaré, da nossa regional, há mais de 7 anos. E só que eu até dizia isso, que ele estava no amadorismo, e agora ele está no profissional. Ele é um obreiro da nossa obra, da nossa Missão Desafio. O Aureliano, além dele ser nativo, óbvio, ele tem uma importância. Ele fez o Peniel em Minas durante 3 anos. A nossa regional custeava então o seminário. Então ele é um obreiro, para a glória de Deus, capacitado. Olha, pode glorificar mesmo o nome do Senhor, porque ele tem capacidade hoje de cuidar, né, dos seus irmãos, dos nossos irmãos Chavantes, orientando, administrando a igreja, evangelizando e falando um pouco também sobre isso. Eu preparei só alguma coisa aqui para apresentar aos irmãos. Nós estamos com um propósito
que é consolidar uma igreja. Quando nós estivemos lá em junho, o pai dele, que é o cacique, o Aureliano, ele é o sucessor imediato, na ausência do pai. Só que agora é um sucessor crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um sucessor crente. E isso é extraordinário. Glórias ao nome do Senhor. E ele já faz esse evangelismo, mas aquelas fotos mostra as condições que eles se encontram realizando esse trabalho. E o pai dele, quando eu fui lá, colocou por terra até uma fala, e eu quero pedir perdão para ele para dizer isso, que era de natureza dizer assim: olha, o povo indígena tem o costume de pedir coisas, enfim, materiais e etc. E nessa reunião, o pai dele, que também agora está convertido, disse: eu queria uma igreja aqui na minha tribo. Olha, é uma benção mesmo. Glória a Deus. O Senhor merece esse louvor. Então, aquilo foi muito forte para nós. E está no nosso coração, então, a realização de iniciarmos os trabalhos da construção dessa igreja. Só que, mais do que construir essa igreja, nós entendemos a importância de fazer lá também um alojamento, com 2 quartos grandes, onde vai ter 4 camas de beliche em cada um desses quartos, uma cozinha, para que, em nome de Jesus, todos os anos, fazendo chegar informação para todos vocês, usando as redes sociais e os caminhos que o Senhor nos permitir, nós queremos fazer uma ação missionária. Então, melhor dizendo, uma expedição missionária, onde todos os anos, em uma data fixa, nós estaremos indo lá, passando uma semana, enfim, os dias que o Senhor nos proporcionar, para que esse trabalho venha não só alcançar a tribo de Nova Serrinha, mas também são 200 aldeias ao redor. Para os irmãos terem uma ideia, na aldeia do missionário Aureliano, hoje eu conversei com ele, e eu tenho 3 filhos. Você está com quantos filhos, irmão Aureliano? 4 filhos. Até 2025, 4 filhos. E o Aureliano tem 70 pessoas só na tribo dele. A tribo dele hoje é a menor. Imagine 200 com 70 pessoas. Então é um número muito grande de pessoas a serem alcançadas. Por isso que nós estamos com esse desejo de fazer esse trabalho de forma consolidada, a curto, médio e longo prazo, no passo do gado, mas consolidado, para que essa igreja, juntamente com esse alojamento, não seja algo privativo da Igreja Brasil para Cristo de Sumaré, mas que todas as nossas igrejas do Brasil para Cristo que queiram estar indo lá, realizar um trabalho ou uma expedição missionária, vai ter a chave daquele lugar, vai poder estar indo ali realizar esse trabalho e nos ajudar, até porque a necessidade e o alcance é muito grande. São muitas tribos para ser alcançada. Só falando, para me fechar aqui sobre a tribo, sobre a entrega das Bíblias, foi numa conversa informal. Nós estávamos, eu e o pastor José Maurício, no Alfa, falando sobre Belém do Pará, ilha de Marajó. E aí, conversando com ele sobre o obreiro Aureliano, ele disse sobre a importância de um dia eles terem uma Bíblia na língua chavante. E, amados, aquilo foi muito forte para o meu coração. E eu depois vou fechar com esse testemunho. E então aquilo foi muito forte no nosso coração e tínhamos uma conferência para realizar esse ano. Então eu procurei descobrir o preço que era para que isso fosse realizado. E eu fiquei muito assustado de início, porque 100 exemplares da Bíblia estava em torno de R$25 mil na língua chavante.
conseguimos um outro preço por 21 mil, um terceiro por 15 mil reais, e aí eu fiz uma força por Deus de conversar com o Luiz Ander, nosso querido pastor em Bauru, presidente da nossa editora OBBC, e ele então disse: pastor, me dá uma semana para me ver se eu consigo. E a notícia foi muito boa, ele conseguiu, a nossa editora então aceitou produzir esses 100 exemplares, mas o valor ainda assim ficou em 12 mil reais, 12 mil reais. Então no dia da conferência, na noite da conferência, nós fizemos um apelo para a igreja, para ver se era possível levantar esses 12 mil reais. O pastor José Maurício sempre conta isso como um testemunho. Em um minuto, veio 80 pessoas na frente, e nós conseguimos levantar os 12 mil reais para a glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. E assim então foi possível viver esse dia, esse sonho, chegar até a aldeia e entregar 100 exemplares da Bíblia Chavante na língua dos nossos queridos irmãos indígenas. E, meus amados, eu queria dizer que o pastor José Maurício vai estar a par, e os irmãos podem, por intermédio dele, buscar as informações das necessidades que nós vamos ter hoje para fazer a construção dessa igreja e também do alojamento. Nós estamos hoje com um projeto dessa construção que está em torno aproximadamente de 55 a 65 mil. Nós temos construtores na igreja que vão doar a sua mão de obra. Nós estaremos indo com uma caravana, passando uma semana e talvez 2 em um outro período para construir. Mas nós vamos precisar então levantar os fundos, para que isso possa ser realizado. Eu tenho assim no meu coração que é uma obra de Deus, e que os irmãos tomando conhecimento disso e desejando de alguma forma participar conosco da realização dessa construção, dessa igreja e também desse alojamento, procure o pastor José Maurício, que trará mais informações. A gente tem o tempo aqui bem ilimitado, e eu queria agradecer a Deus pela vida do Paulo, da Beth, que são os nossos agentes de missões ali na igreja, e fechar assim, e fechar contando uma coisa bem breve do meu coração, que me constrangia, mas hoje não me constrange mais. Durante muito tempo, eu fui um pastor muito estéril na área de missões. Eu não fui bom, eu fui muito congregacional, muito tempo congregacional, e tudo estava voltado àquelas 4 paredes. Eu trabalhei em 2 superintendências como pastor superintendente delas, mas de um tempo para cá, trabalhos como esse, que eu quero parabenizar o nosso presidente, pastor Emerson Costa, e toda a sua equipe, trabalhos de conferência missionárias, foram obras que Deus foi utilizando para trabalhar no meu coração. Eu sou fruto de uma mudança na área missionária por trabalhos como esse que está acontecendo aqui agora. Esses que às vezes a gente só tem 40 minutos de café, e que parece estar tão justo e apertar tanto às vezes, mas esses trabalhos, esse vem para cá logo, que hoje a Igreja Brasil para Cristo de Sumaré não está somente com o Aureliano. Nós temos algumas vertentes de trabalho que está acontecendo simultaneamente. Estamos envolvidos com a ilha de Marajó, e eu queria trazer esse testemunho, que o Senhor, através de trabalhos como esse, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Espírito do Senhor colocou, através de trabalhos como esse, inclinou o meu coração para a obra missionária. Hoje eu estou atrasadíssimo, eu me sinto uma pessoa muito atrasada, eu estou muito preocupado com o meu tempo, eu preciso hoje correr demais, eu me atrasei muito. Então eu queria dizer esse testemunho que muitas vezes me constrangeu, mas como hoje eu me sinto
feliz de ter despertado, mas estou atrasado, mas despertado para a obra missionária, para missões. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. E era esse testemunho, não sei se é um testemunho triste de se contar, mas era necessário eu dizer obrigado por trabalhos como esse. Obrigado, Espírito Santo, por me trazer a esses locais, a um momento como esse, investir. Hoje Deus converteu meu coração, Deus converteu meu bolso, Deus converteu a igreja onde eu ministro como pastor. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor.